Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Ademir Mendonça, eu sou casado, está aí a minha foto com a minha esposa Rosana, sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, amante de tecnologia. E o assunto que nós iremos abordar é Solid. Você já ouviu falar em Solid? O Solid ele surgiu por intermédio deste homem chamado Robert Martin. Ele coletou 5 conceitos e princípios por volta dos anos 2000 para facilitar, para ajudar a resolver os problemas de arquitetura, de software e até mesmo ter um código mais limpo. O Solid ele é a abreviação de conceitos e princípios, como a gente pode ver no exemplo abaixo. Solid. No S, ou a nossa SRP, que é o princípio da responsabilidade única. O segundo princípio trata-se do princípio aberto e fechado, ou OCP, como também é conhecida. E o terceiro princípio, que é o princípio da substituição de Liskov, ou também LSP. O quarto princípio, que é o princípio da segregação da interface, ou ISP. E o quinto e último princípio, que é o princípio da inversão da dependência. E a gente vê agora detalhadamente cada um deles. Partindo aqui agora do primeiro princípio, que é a nossa SRP, o princípio da responsabilidade única, ele diz que cada classe deve ter uma única responsabilidade. Por exemplo, a classe cliente cadastra cliente. Eu trouxe aqui um paralelo com uma ferramenta para entendermos um pouco melhor a respeito desse princípio. Temos aqui uma chave de boca e uma chave de fenda, com uma única responsabilidade. A chave de fenda parafusa e desparafusa o parafuso. Tem uma única responsabilidade. Diferentemente desse outro jogo de chave que contém uma chave de fenda, porém, para você chegar até essa chave de fenda, você tem que carregar inúmeras outras ferramentas até chegar na chave de fenda. Desnecessariamente você tem que carregar esse monte de outras ferramentas. Isso aqui pode resolver o seu problema a princípio? Sim. Vai ser eficaz? Não. Veja que a diferença é muito grande. Aqui está muito mais leve, aqui está muito mais limpo do que esse outro jogo de ferramenta. Então, a responsabilidade única ela é muito mais eficaz do que esse monte de outros de ferramentas que você tem que carregar desnecessariamente. Partindo aqui agora para o código, para o melhor entendimento, como isso seria no código, né? Nós temos aqui a classe modelo, onde nós temos aqui alguns dados do cliente, ID, nome, e-mail e telefone. E abaixo nós temos um método que faz uma verificação e ele diz aqui, se o nome do cliente estiver nulo ou ele estiver em branco, aplica-se um exception, dizendo que o nome do cliente deve ser informado. E abaixo nós temos uma outra condição que diz que se o ID do cliente estiver nulo ou for em branco, ele vai gerar um GUID automaticamente. Esse GUID vai preencher o ID do cliente. Uma outra camada que é a camada de acesso a dados para poder gravar no banco. A princípio, o que nós temos de errado nesse banco? A princípio nada, a questão é onde ele está. Temos aqui a classe modelo e uma classe e um método que faz uma verificação dos dados do cliente. A verificação está ok? Sim.
só que ela deveria estar em outro lugar, deveria estar em uma outra camada, que é a camada de regra de negócio, onde ele faria a verificação dos dados do cliente. Como a gente faz para solucionar esse problema? Simples, separando as responsabilidades. No caso, a classe cadastro de cliente simplesmente vai ter a sua única responsabilidade, que é cadastrar clientes. Nós temos aqui agora o segundo princípio, que é o princípio, a nossa OCP, que é o princípio aberto e fechado. Esse princípio ele diz simplesmente que a sua classe ela deve estar aberta para extensão e fechada para modificação. Você vai perceber que no decorrer do vídeo um princípio é bem parecido um com o outro e automaticamente um vai puxando o outro, né? Então você vai perceber bastante isso, é bem parecido um com o outro, mas cada um com a sua responsabilidade. Então aqui agora no segundo princípio, que é a nossa OCP, nós temos aqui o mesmo código, que temos o modelo do cliente e temos um método que faz a verificação. Dentro desse princípio que diz que nossa classe deve estar aberta para extensão e fechada para modificação, naturalmente esse código viola esse princípio. Por quê? Porque ela modificou a função dessa classe. Agora não é simplesmente ter um modelo de cliente, mas também faz a validação dos dados do cliente. Então ela foi modificada. E aí é onde é violado a nossa OCP. Como a gente faz para resolver esse problema? Simplesmente separando as funções, e nós temos aqui agora, por exemplo, a classe pessoa física que herda a classe pessoa. E você pode perceber que em momento algum a classe pessoa física ela modifica algum parâmetro da classe pessoa. Vamos lá agora no nosso terceiro princípio, que é o princípio da substituição de Liskov. Esse princípio ele diz que uma classe derivada deve ser substituível por sua classe base. Nós temos aqui agora a classe pessoa com o seu modelo e temos também a classe cliente que herda a classe pessoa. E no caso, a nossa classe cliente ela tem um método que é chamado fazer login. Porém, esse método login não deveria estar neste local. Deveria estar em outro local, uma camada específica para fazer login. Então ela está violando a classe base. A classe cliente viola a classe pessoa. Como a gente faz agora para corrigir e aplicar corretamente esse princípio? Simplesmente assim, nós temos a classe pessoa jurídica que herda a classe pessoa, e em momento algum a classe herdada modifica alguma propriedade da classe base, que é a classe pessoa. Estamos aqui agora no quarto princípio, que é o princípio da segregação da interface, ou ISP. Esse princípio ele diz que é melhor criar interfaces mais específicas ao invés de termos uma única interface genérica. Por exemplo, nós temos aqui agora a nossa interface e cliente dados, e ela implementa a nossa classe cliente DAO. A gente pode ver aqui os métodos que ela contém: incluir, alterar, excluir e efetuar pagamento. Temos esses 4 métodos e ela implementa
na nossa classe cliente DAO. E está aqui os métodos. Então nessa parte, a princípio, tudo ok. Só que alguns parâmetros, né, alguns métodos, acaba sendo um parecido com o outro. E às vezes a gente vai reaproveitar e acaba reaproveitando de uma forma errada. Por exemplo, se a gente fosse implementar a classe produto e a gente fosse reaproveitar a nossa interface cliente. Um produto a gente pode incluir, um produto a gente pode alterar e também excluir. Porém, um produto não faz pagamento. Então a gente implementou a nossa classe produto, porém ele está carregando aqui um método que ele não deveria, que é o método efetuar pagamento. Afinal, um produto não efetua pagamento. Então como que a gente faz para corrigir esse problema? Simples assim, implementando uma nova interface, criando, melhor dizendo, uma nova interface. Então nós criamos aqui agora uma nova interface e produtos dados, eliminamos o método efetuar pagamento e você pode já perceber aqui agora ele implementado, tá até um código agora um pouco mais limpo. Agora já não viola mais o princípio da segregação da interface. E nós temos aqui agora o nosso último princípio, que é o princípio da inversão da dependência. Esse princípio ele diz que devemos depender de abstrações e não de implementações. Módulos de alto nível não devem depender de módulo de baixo nível. Ambos devem depender de abstração. Abstração não deve depender de detalhes, mas detalhes devem depender de abstração. Temos aqui agora um exemplo de violação da nossa DIP, onde nós temos aqui a nossa classe de validação, ela é totalmente dependente da nossa classe modelo de cliente. Então aqui é que mora o problema, onde você começa a gerar um new cliente, new produto, new alguma coisa. Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, onde é que mora o grande problema, porque uma classe torna-se dependente da outra, e aí quando você precisa dessa classe, você tem que levar a outra junto. É bem parecida com o que a gente viu lá no primeiro princípio, que é o princípio da responsabilidade única, que eu falei das ferramentas. Você precisa de uma única ferramenta, mas você acaba tendo que levar inúmeras outras desnecessariamente. Então como é que a gente faz para resolver esse problema? Nós temos aqui o princípio da inversão da dependência. Então nós temos aqui esse exemplo diretamente no código, onde nós temos aqui a nossa interface cliente dados. Ela simplesmente pede uma instância, ela não instancia, ela pede uma instância da nossa classe e cliente dados. Então isso torna muito mais fácil. Isso torna muito mais fácil e vai tornar o código muito mais limpo, porque ela não é dependente direto da classe modelo.